Olá, estudantes do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio e na aula de hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula anterior e veremos radiciação. Para a aula de hoje você vai precisar de um caderno ou uma folha para anotação, lápis e borracha. E se você tiver uma calculadora, deixa ela por perto aí para ela ajudar a gente na hora que aparecer aqueles cálculos um pouquinho mais trabalhosos. Bom, na nossa última aula, nós vimos raiz quadrada e lado do quadrado. Vimos o significado de raiz quadrada, né? Que raiz quadrada significa lado do quadrado. Vimos também que não existe raiz quadrada de número negativo. Quando você tem lá um númerozinho aqui dentro, né, no radicando, e ele for negativo, se for raiz quadrada, não vai existir resultado nos números reais. E vimos que fatoração para a raiz de números grandes. Quando você tiver um número muito grande aqui no radicando e precisar tirar a raiz quadrada dele, basta fatorar. Também vimos como tirar a raiz quadrada, extrair a raiz quadrada de um número utilizando a calculadora. E para a aula de hoje, quais são os objetivos da nossa aula? Bom, compreender o que é um número quadrado perfeito. Então veremos números quadrados perfeitos hoje. Determinar valores aproximados para raízes não exatas, são as raízes aproximadas. Extrair raízes de números decimais e fracionários e relacionar raízes e potências com expoentes fracionários. Vamos lá então, vamos começar aqui pelo número quadrado perfeito. Todo número resultante da multiplicação de um número natural por ele mesmo é denominado quadrado perfeito. 1 vezes 1 é igual a 1. Olha lá. 2 vezes 2 dá 4. O 4, o 1, o 9 aqui, ó, resultado de 3 vezes 3, né? O 16, que é o resultado de 4 vezes 4. O 25 aqui, que é o resultado de 5 vezes 5. Todos esses números aqui, ao lado direito do igual, são números que são quadrados perfeitos. Por quê? Porque eles são resultados da multiplicação de um número por ele mesmo. Tranquilo essa definição, né? Então, tá aqui, ó, todo número quadrado perfeito possui raiz quadrada exata. Bom, como nós já vimos, a raiz quadrada de 25 vai ser 5, né? Porque raiz quadrada, lembra lá? É o lado do quadrado. Então, se o lado do quadrado for 5, ao fazer 5 vezes 5, teremos 25 de área. Tirando a raiz de 25, quer dizer, vai dar 5. Então, todo número quadrado perfeito vai ter uma raiz quadrada exata. E quando ele não for quadrado perfeito? E quando o número não for quadrado perfeito, aqui ó, raiz quadrada de 6, como é que a gente vai fazer para tirar a raiz quadrada? Calculadora? Não. Quer dizer, calculadora sim também, né? Mas e se você não tiver uma calculadora? Como é que vamos fazer? Professor, eu quero aprender a fazer sem calculadora, o que eu faço? Bom, nesse caso, nós temos que lembrar que a raiz quadrada de 4 é igual a 2 e a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por que eu coloquei esses dois números aqui? Porque a raiz quadrada de 6, o 6, é um número que está entre o 4 e o 9, que são números quadrados perfeitos, né? Eu posso tirar a raiz quadrada de 4, vai ser 2. Eu posso tirar a raiz quadrada de 9, vai ser 3. Porém, a raiz quadrada de 5, de 6, de 7 e de 8, que são os números que estão ali entre 4 e 9, que são quadrados perfeitos, esses aqui não são quadrados perfeitos, né? Por quê? Que número que eu vou multiplicar para dar 5 ali? 2 vezes 2 não é, porque 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 também não é, porque dá 9. Então, vai ser um número que está entre 2 e 3, né? O resultado, você concorda aí que o resultado destas raízes, destes números aqui, será um número que está entre 2 e 3. Por exemplo, raiz quadrada de 5 vai ser igual a 2, alguma coisa. Raiz quadrada de 6 também, 2, alguma coisa. A raiz quadrada de 7 e a raiz quadrada de 8 também. Ou seja, a parte inteira do número que fica à esquerda da vírgula, esta partezinha que está à esquerda aqui, o número 2, no resultado ele será o número natural que gerou o quadrado perfeito mais próximo e anterior ao 6. No caso aqui, para a raiz quadrada de 6, então esta parte inteira, a parte que vem antes da vírgula, vai ser o mesmo número daquele quadrado perfeito anterior ao 6. A raiz quadrada de 6
não dá uma raiz exata, né? Então, porque o 6 não é quadrado perfeito. Então, quem é o quadrado perfeito anterior ao 6? O 4. Anterior ao 6 tem o 4, porque a raiz quadrada de 4 é 2. Então, aqui, a parte inteira da raiz de 6 vai ser a mesma que a raiz quadrada de 4. Né? Porque o 6 está entre o 4 e o 9. Então, o resultado vai estar entre 2 e 3. Agora, o que vem depois aqui? Bom, como eu tenho 4 valores aqui, né? Entre, que eu coloquei aqui, o 5, 6, 7, 8, entre o 2 e o 3 as respostas, faz sentido que a gente distribua isso aqui de uma forma igual ou equidistante. Né? Como? Aqui seria 2,2 e o restante aqui um número infinito. Lembrando que as raízes destes números aqui são números que são irracionais, né? O que é um número irracional mesmo? Vamos lembrar lá da definição. Número irracional é aquele número que é infinito, porém esta parte aqui depois da vírgula não tem um período, né? Não se repete, não há aqui uma dízima periódica, né? Aqui são números aleatórios, você não sabe quem que vem aqui depois, qual é o próximo número. Por isso, são números irracionais. Então aqui são todos números irracionais, mas o que me importa aqui é o número que vem logo depois da vírgula, né? Na casa dos décimos ali. Então aqui eu vou colocar um 2,2, aqui poderia ser um 2,4 e aqui um 2,6 e o último ali, o raiz de 8, 2,8. Perceba que as distâncias entre eles aqui, né, imaginando numa reta numérica, na casa dos décimos é a mesma. Então faz sentido que a gente possa dizer que a raiz quadrada de 6 é aproximadamente 2,4 e mais um monte de coisa ali. A gente, quando estiver falando de raiz quadrada de números que não são quadrados perfeitos, ou seja, raízes que não são exatas, nós vamos falar, sempre que estivermos sem uma calculadora na mão, ou às vezes até mesmo com a calculadora, nós teremos que falar em raiz aproximada. Tá? O que significa isso? Não é exatamente aquele valor, até porque é um valor infinito. Não tem como você dar o resultado exato de um valor infinito. Então você vai dizer que é a raiz, o valor aproximado. E aí vai ter uma aproximação de quantas casas você quiser. Aqui eu coloquei uma aproximação com uma casa decimal só. Mas você define lá, né? Dependendo da ferramenta que você estiver utilizando, se estiver utilizando uma calculadora ou um computador, podendo utilizar daí mais casas decimais. Ok, então vamos lá. Agora é a sua vez. Na figura a seguir, ABDE representa um quadrado. Então nós temos aqui o quadrado ABDE com área de 52 centímetros quadrados. Podemos dizer que o valor mais próximo de BC ele quer que você descubra o valor aqui entre os pontos B e C, né? O valor deste segmento BC, vai do ponto B até o ponto C. Para isso, você vai ter que fazer uma operação aqui entre o 20 e o lado do quadrado, né? A gente consegue obter aqui o lado do quadrado. Como que a gente consegue obter esse lado do quadrado? Eu vou dar um tempinho para você pensar, daqui a pouco a gente volta aí para corrigir.
Ok, vamos lá corrigir então. Olha só, eu vou colocar aqui a raiz quadrada de 49. Por quê? Porque para descobrir o lado do quadrado AB, ou melhor, o lado deste quadrado aqui, o lado AB, por exemplo, eu preciso tirar a raiz quadrada de 52, né? Ah, mas a raiz quadrada de 52 é um número que... o 52 não é um quadrado perfeito, não vai dar uma raiz exata. Qual é o valor mais próximo ali do 52, antes do 52, né, anterior ao 52, que é um número quadrado perfeito? É o 49. A raiz quadrada de 49 a gente sabe que é 7. Né? O próximo vai ser só o 64, porque a raiz quadrada de 64 é 8. E o 52 está ali entre o 49 e o 64. Então eu vou usar aqui a raiz quadrada de 49, que é 7. Então quer dizer que a raiz quadrada de 52 vai ser 7, alguma coisa. Como o 52 está mais perto do 49 do que do 64, que é o próximo número quadrado perfeito, eu vou dizer que o número que vem depois da vírgula aqui vai estar perto, né, do 1 ou do 2. Poderia dizer ali então que, supor aqui que a raiz quadrada de 52 é igual a 7,2. Né? Volto a explicar, o 2 aqui eu utilizei porque o 52 está mais perto do 49 do que do 64. Joia? Então, 7,2 seria a medida do que aqui? O que nós estamos querendo descobrir mesmo? O lado deste quadrado. Então quer dizer que este lado aqui, AB, o segmento AB, mede aproximadamente 7,2. Para descobrirmos o segmento BC, eu vou pegar esta medida de 20 centímetros e diminuir aqui, tirar esta medida de 7,2. 20 menos 7,2 vai dar 12,8. 12,8 é a resposta que está na letra B. Joia? E, professor, e se eu tivesse colocado 7,1 aqui? Se você tivesse colocado 7,1, a resposta daria 12,9. Ainda assim, a resposta mais condizente ali com o valor que você teria encontrado seria a letra B. Então, vamos em frente. Raiz quadrada de um número decimal. Vamos encontrar a medida do lado de um quadrado que possui uma área de 10,24 metros quadrados. Nossa, professor, agora você está querendo complicar minha vida? Botar um número decimal ali na raiz quadrada de decimal, professor? Ixi, mas é fácil. Olha só como é fácil. 10,24. Bom, a gente vai eliminar essa vírgula aqui. Essa vírgula não está ajudando muito. Como que a gente faz para tirar ela daqui? Lembra lá de notação científica que quando a gente multiplica um número por 10, ou por 100, ou por 1000, a vírgula se desloca para a direita? Nesse caso aqui eu quero que ela venha parar aqui atrás do 4, né? A direita do 4 aqui. Para isso ela vai ter que deslocar duas casas, duas ordens à direita ali. Então eu vou multiplicar por quanto? Vou multiplicar por 100, que tem 2 zeros. Mas isso aqui é uma fração. Embaixo aqui não aparece, mas tem o número 1. Então, se eu vou multiplicar por 100 ali em cima, eu tenho que multiplicar por 100 aqui embaixo também. Então, este 10,24 vai se transformar em um número... lembrando, se você não souber, você pode utilizar a calculadora, né? A calculadora vai ajudar bastante ali. Agora, se não tiver calculadora, faz isso aqui, ó. O 10,24 se transforma no 1024 e embaixo o 100. Por que aconteceu isso, professor? Eu multipliquei esse cara aqui por 100. Multipliquei o 10,24 por 100. E aí, como eu multipliquei ele por 100, o 1 que está aqui embaixo no denominador, que não está aparecendo, também multipliquei por 100. E aí ficou 1024 sobre 100. Agora ficou fácil. Se você lembrar da nossa última aula, vai lembrar aí que a gente já fatorou esse 1024, inclusive, né? Deu lá uma potência de 2 elevado a 10. Lembra? Se você assistiu, você vai lembrar.
Então, o 1024 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 repetidos 10 vezes, né? São 10 fatores, aparece 10 vezes o número 2 aqui. Dividindo ao meio aqui dá 2 elevado a 5, 2 elevado a 5, que é a mesma coisa que 32. 2 elevado a 5 é 32, e aqui também. Então, 1024 é a mesma coisa que 32 vezes 32, e a raiz quadrada disso vai dar 32 sobre 10, né? Porque raiz quadrada de 100 é 10. Agora, como no enunciado nós tínhamos um valor ali decimal, vamos dar a resposta em decimal também. 32 décimos, bom, dividir por 10, a vírgula que está aqui atrás do 2 não está aparecendo, ela vai dar uma casinha para a esquerda, né? Porque eu estou dividindo por 10. Então, 3,2 metros vai ser a medida do lado deste quadrado, que tem a área de 10,24 metros quadrados. Então, agora eu quero ver você fazer esse aqui, ó. Determine a medida do lado do quadrado abaixo. Temos aqui um quadrado e a área dele é 7,29 metros quadrados. Você já sabe que para encontrar o lado de um quadrado, tendo a área dele, basta tirar a raiz quadrada, né? É igual o que a gente acabou de fazer. Então eu vou dar um tempinho para você fazer e daqui a pouquinho a gente volta para corrigir. Vamos corrigir aqui o problema então. Bom, para descobrir o lado deste quadrado, eu vou fazer a raiz de 7, raiz quadrada de 7,29. Como o 7,29 tem a vírgula, vou multiplicar aqui por 100 e aí teremos 729 dividido por 100, né? 7,29 é a mesma coisa que 729 dividido por 100. E quanto que é a raiz quadrada de 729, professor? Bom, aí neste caso nós vamos ter que fatorar, né? A fatoração aqui, ó, do 729, ele não é par.
Se ele não é par, eu não vou poder dividir aqui por 2. Então eu vou dividir pelo próximo número primo depois do 2, que é o 3, né? E dividindo 729 por 3 dá 243. Dividindo por 3 de novo vai dar 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3, 3 e por 3 dá 1. Ou seja, 3 elevado a 6. 729 é a mesma coisa que 3 elevado a 6. E aí eu dividi aqui 3 ao cubo, 3 ao cubo. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Então quer dizer que 729 é 27 vezes 27. E isso que eu vou substituir aqui no lugar dele, ó. Então a raiz quadrada de 729 vai ser 27, certo? E a raiz quadrada de 100 é 10. E 27 décimos é a mesma coisa que 2,7 metros. Então o lado deste quadrado mede 2,7 metros. Vamos lá? Raiz cúbica agora. Nós estávamos vendo raiz quadrada. Vamos partir agora para a raiz cúbica. Considere um cubo cujas arestas têm medida de comprimento de 5 centímetros cada uma. Temos aqui, né, a medida das arestas do cubo, das 3 dimensões do cubo, no caso ali a largura, o comprimento e a altura. E vamos fazer aqui o volume. Lembrando que para você calcular o volume de um cubo, basta multiplicar as 3 dimensões. As 2 dimensões da base, né, a largura e o comprimento, e depois multiplicar pela altura. 5 centímetros vezes 5 centímetros vezes 5 centímetros. Eu fiz questão de colocar aqui a unidade na multiplicação para você perceber no final aqui que nós teremos centímetros cúbicos, né? Porque ó, a gente está repetindo aqui 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 é 5 elevado a 3, 5 ao cubo. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro é centímetro elevado a 3, centímetro ao cubo, ou centímetros cúbicos, como é mais popularmente e comum conhecido, como é mais conhecido mesmo. Tá? Se fosse metros, seria metros cúbicos, tá bom? Unidade do que isso aqui? Isso aqui é a unidade que mede o volume e mede a capacidade, né? Lembrando que volume a gente utiliza para medir a capacidade. Quando você tem, por exemplo, imaginando que isso aqui fosse uma caixa d'água, qual seria a capacidade de água que caberia ali dentro? Se for em centímetros vai ser pouco, né? Pequenininho. Se for em metros, seria bem maior. E como que calcula? Dá para calcular assim? É assim que calcula. E nas aulas que nós iremos ver mais para frente, nós iremos ver como transformar isso aqui em litros. 5 ao cubo vai dar 125. Então, o volume aqui vai ser 125 centímetros cúbicos. Caso tivéssemos o volume, para descobrir o valor da aresta, bastaria fazer a raiz cúbica do volume. Ou seja, se em vez de a aresta tivéssemos o volume, né? Se o volume aqui, o volume é de 125 centímetros cúbicos, quero calcular a aresta. É o processo inverso. Lembra da nossa aula passada? Onde falamos que a raiz é o inverso da potência, a operação da raiz é a operação inversa da potenciação. Então aqui, para calcular a aresta, raiz cúbica de 125 centímetros cúbicos. Que valor que multiplicado ele por ele mesmo e depois por ele mesmo de novo, vai dar 125? É os 5 centímetros, né? Tá aqui. Então, nós também poderemos ter outras raízes além de raiz cúbica e raiz quadrada. Não podemos ter raiz com índice 1. Né? Tem raiz 1, professor? Não. Raiz 1 não tem. Nós podemos ter raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. Olha só, deixa eu voltar aqui. Raiz quarta de 16 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado a 4 é igual a 16. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. As raízes quartas para os números racionais positivos ou nulo. Por que eu estou dizendo isso aqui? Por causa disso, olha, só uma observação aqui. A raiz quarta de menos 16 não existe. Por que não existe? Porque que número que multiplicado por ele mesmo, repetindo 4 vezes, vai dar menos 16? No conjunto dos números reais, não há esse número, não existe esse número. Tá? Porque se eu fizer aqui menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, perceba aqui, ó, menos com menos vai dar mais 4. E aqui, menos 2 vezes menos 2 também vai dar mais 4. Mais 4 com mais vezes mais 4 vai dar mais 16. Né? Então, não há uma possibilidade de a gente repetir isso aqui um número par de vezes e o resultado dar negativo. Não no conjunto dos números reais. Joia? Então, cuidado quando este índice aqui for
4 ou cuidado quando ele for par, né? Quando ele for par, ou seja, 2, 4, 6, 8, sempre que aqui for par e aqui dentro do radicando tiver um número negativo, vai acontecer isso aqui, ó, não existe. Beleza? E se for ímpar lá, professor? Se for ímpar, tranquilo. Se for ímpar, pode. Olha aqui, raiz quinta de 243 vai dar 3. Por quê? Porque 3 elevado a 5, olha só, o índice da raiz veio parar aqui no expoente, ó. Porque 3 elevado a 5 vai dar 243. E se for negativo? Se for negativo, pode também. Se fosse raiz quinta de menos 243, aí daria menos 3. Tá bom? De modo geral, existe a raiz enésima, né? Se a gente for ficar aqui, raiz sexta, raiz sétima, raiz oitava. Então, a raiz enésima é o quê? É isso aqui, ó. Imaginando que tem uma raiz enésima de A igual a B, então isso só acontece se B elevado a N for igual a A. Aquilo que eu falei antes aqui, né? Se a raiz quinta de 243 é 3, então é porque 3 elevado a 5, ó, o índice veio para o expoente, 3 elevado a 5 é a mesma coisa que o número que está aqui dentro do radicando. E é importante você saber essa propriedade aqui, porque é ela que vai te ajudar bastante aí mais para frente, inclusive nos próximos anos, no nono ano, no ensino médio, na hora de simplificar as expressões, tá bom? Agora é sua vez, ó. Encontre o valor da raiz em cada item abaixo. Aqui a gente tem raiz cúbica, raiz quinta. Eu vou dar um tempinho para você pensar, resolver esses 6 que tem aqui e daqui a pouquinho a gente volta para corrigir. Vamos corrigir aqui, vamos ver se você acertou. O primeiro aqui, ó, vai dar menos 2. Mas por que menos 2, professor? Olha só, que número que multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, repetindo 3 vezes, né? Vai dar o menos 8. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 2 é 8. Então é o 2. E como aqui está negativo, aqui vai ser negativo, né? Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Lembra, né? Quando aqui for ímpar, não tem problema se aqui dentro for negativo. Tá bom? Na letra B,
Raiz quinta de 1/32. Não se assuste só porque tem uma raiz grande ali, uma fração ali dentro, tá? E um índice ainda não é normal, ali não é uma raiz quadrada. Raiz quinta de 1 é 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E a raiz quinta de 32 a gente viu antes ali, né? Dá 2. 2 elevado a 5 dava 32, lembra? A gente viu no exemplo anterior, no slide anterior ali. Então aqui vai dar 1 em cima e o 2 embaixo. Olha só, raiz quinta de 32 fica 2. Simples assim. Agora na letra C, raiz quarta, olha só a dica. Olha esse número aqui, o 16. A raiz quarta de 16, imaginando, esquece esse monte de zero aqui, pensando só no 16, a raiz quarta de 16 vai dar 2. Porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 2 é 16. Agora, observe que eu tenho 4 casas decimais aqui. Tenho 4 casas depois da vírgula e tem uma raiz quarta. O número de casas decimais você divide pelo índice da raiz e vai ser o número de casas que vai ficar no resultado. Então o resultado vai ser um número com uma casa decimal só. Que número que vai ser esse que vai ficar depois da vírgula numa casa decimal? Vai ser a raiz quarta do 16 aqui, ó, vai ser o 2, né? 0,2. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 dá 0,0016. Então a resposta é 0,2. E na letra D? Na letra D nós temos uma raiz par de um número negativo. Opa, isso aqui não existe, né? E na letra E, raiz sétima de menos 1. Olha só, aqui o índice é ímpar. Opa, se o índice é ímpar e aqui dentro for negativo, daí pode, aí pode. E se aqui for 1, é fácil, né? Que número que vai dar aqui? Vai ser 1. Como é negativo, fica negativo também. Então, menos 1 vezes menos 1, menos 1. Se você repetir 7 vezes, vai dar menos 1. Tá bom? E por último, a raiz cúbica de 0,027. A dica é a mesma da letra C aqui, ó. Olha só, é raiz cúbica e eu tenho 3 casas decimais. Ah, que molezinha. E a raiz cúbica de 27? A raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Então vai dar 0,3. Ó, 3 casas decimais, divide as 3 por 3 vai dar uma casa decimal no resultado. Tá bom? E agora? Agora eu vou te mostrar como é que você vai calcular isso aqui, vai fazer isso aqui na calculadora. Olha só. Se você pegar a calculadora, se você for utilizar a calculadora do seu celular, né? Se você for utilizar uma calculadora para calcular a raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta de algum número, você vai precisar de uma calculadora científica. Na calculadora comum, aparece no máximo lá a raiz quadrada. Na calculadora do celular, no caso no meu e muitos outros, não aparece nem a raiz quadrada aqui. E aí você pensa, eu já falei isso em outras aulas, mas vou repetir, né? Você pode pensar assim, meu celular não tem nem raiz quadrada, né? Mas aí você vira ele na horizontal e aparece aqui, do nada, uma calculadora científica. Aí, raiz, potência, logaritmo, seno, cosseno, tangente e outras coisas que você ainda vai aprender. Mas a gente vai usar o que aqui? Vamos usar essa tecla aqui, ó. Na aula passada nós utilizamos a raiz quadrada, né? Nesta aula nós vamos utilizar a raiz y de x ali, ó. Tá? E como que nós vamos calcular aí? Bom, vamos ver um exemplo aqui, ó. A gente quer calcular a raiz quadrada de, aliás, a raiz quarta de 0,0016, aquele que a gente acabou de fazer na letra C do exercício anterior ali, né? E como que nós vamos fazer isso? Bom, primeiro, digite lá o 0,0016. Digite o número que está no radicando lá, né? O número que está aqui. E depois, aperta lá aquela teclinha da raiz y de x. No meu caso, da minha calculadora, apareceu isso aqui, ó, raiz y de x. Pode ser que na sua calculadora apareça a raiz n de a, a raiz b de a, entendeu? A letra ali não importa. O que importa é que vai ter uma letra no índice e uma letra no radicando. E depois, por fim, você vai digitar o número que vai no índice, o 4. Então, você quer tirar a raiz quarta de 0,0016. Então, digita primeiro 0,0016 e aí a raiz quarta. Olha só o resultado. 0,2, que foi o mesmo resultado que a gente descobriu antes ali. Agora, perceba uma coisa aqui interessante. Olha o visor da calculadora e olha como a calculadora escreveu isso. Eu estou querendo tirar a raiz quarta de 0,0016 e na calculadora apareceu 0,0016 elevado a 1
quarto, a 1 dividido por 4. Isso aqui é um sinal de potência. Quando você observar isso aqui na matemática, esse acento circunflexo significa que o que vem depois aqui está elevado, está no expoente. Então quer dizer que isso aqui é o expoente desse número. Espera aí. Ele escreveu, em vez de raiz, ele escreveu isso aqui na forma de uma potência. E esta potência está com expoente fracionário, é 1 dividido por 4. Eu queria tirar a raiz quarta e ele colocou isso aqui. Expoente fracionário. É o nosso próximo assunto aqui, ó. Olha só, ele escreveu, a calculadora escreveu isso. E isso é a mesma coisa que isso aqui, né? Afinal de contas, a raiz quarta de 0,0016 era inicialmente o que eu estava procurando. O que significa que nós acabamos de descobrir aqui uma propriedade importantíssima entre potência e raiz. Quando você tiver uma potência com expoente fracionário, significa que você tem uma raiz, aonde o denominador aqui da fração que está no expoente, aqui a letra n, vai para o índice da raiz. Aqui no nosso exemplo, o 4 que está no denominador aqui da fração que está no expoente, vai para o índice da raiz. E aí o resto ali dentro continua tudo igual, né? A base e o expoente m continua dentro lá da raiz, do radicando, né? Bom, olha só. Sendo m maior que 0 e n maior que 1 e pertencentes aos números naturais. Então, olha só, o m, este númerozinho que está aqui dentro, aqui no expoente, ele não pode ser 0 e nem número negativo. Ele tem que ser maior que 0. E é um número natural. É 1, 2, 3, 4, 5, não é 2,5, 3,9, não pode ser um número decimal. E o n que está aqui no denominador, né, que vai ser o índice da raiz, ele não pode ser nem 1, ele tem que ser maior que 1. Então é só a partir de 2, 3, 4, a partir de 2. Por quê? Porque eu disse anteriormente, inclusive, aqui não existe raiz 1 de 5, não existe raiz 1 de algum número, né, nenhuma letra. Existe sempre raiz quadrada, é a partir do 2. Então, a raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. Então, este número no índice tem que ser um número natural, a partir do número 2. 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Ok? E aí nós podemos usar esta propriedade. Olha só o exemplo. 4 elevado a 3 meios. O que vai acontecer aqui? Este 2, ele vai para o índice da raiz. Ó. Vai virar uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 elevado a 3. Está aqui. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Então vai ficar a raiz quadrada de 64. Então quer dizer que 4 elevado a 3 meios é a mesma coisa que 8, né? Porque a raiz quadrada de 64 é 8. 8 vezes 8 dá 64. Então, a situação, problema que a gente trouxe aqui, ó, é bem interessante. Olha só, para o cálculo de cobrança de juros, uma administradora de cartões de crédito utiliza a seguinte equação. Está aqui a equação, J igual a C, abre colchetes ali, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a N menos 1. Nossa, professor, que difícil. Parece difícil, mas não é não. Isso aqui é para calcular o valor de juros. Né? Estamos falando de uma empresa, uma administradora de cartão de crédito. Vamos lembrar aí da nossa aula que juro é o que mesmo? É o aluguel do dinheiro, né? O que é o aluguel do dinheiro? É o juro. Chamando popularmente é aluguel do dinheiro. Quando alguém precisa de dinheiro, vai no banco, pede emprestado lá o dinheiro, depois tem que devolver aquele dinheiro e mais uma quantia que seria o juro. Esta quantia é a quantia por ter pedido emprestado aquele dinheiro, né? Por ter pego emprestado por um tempo. No caso, aqui na nossa equação, o J está representando o valor em dinheiro dos juros, o C maiúsculo ali é o valor que gerou a cobrança, né? O I é a taxa de juros, é uma taxa em porcentagem, e o N é o período, o tempo que a pessoa vai ficar com o dinheiro emprestado. Então, o Marcos precisou usar R$800 do cartão de crédito para pagar uma conta. A taxa de juros anual da administradora do cartão é de 69%. Quanto Marcos terá que pagar de juros se demorar metade de um ano para quitar a dívida? Eu vou colocar isso aqui na outra tela junto com a nossa equação aqui para a gente poder resolver. Bom, ele precisou usar R$800 do cartão de crédito. E esses R$800 é o valor que gerou a dívida. Então eu vou colocar no lugar do C. Vai ser o capital ali. A taxa de juros anual da administradora de cartão é de 69%. Este 69% eu vou colocar no lugar do I, no lugar da taxa.
Só que não deste jeito que está ali, porque aqui está escrito em porcentagem. Primeiro eu tenho que transformar ele em um número decimal. Lembrando que 69% é 69 por 100, 69 sobre 100. Vou colocar aqui o 0,69. E o N, quanto que vai ser o tempo que ele vai demorar para pagar? Metade de um ano. Metade é 1/2, não é? Metade é 0,5 ou 1/2, 1 sobre 2. É o número que eu vou colocar ali no lugar do N. Está aqui, ó. 800 no lugar do C, 0,69 no lugar do I e 1/2 no lugar do N. Maravilha! E agora é só calcular isso aqui. Vamos resolver primeiro dentro do parênteses aqui, ó. 1 mais 0,69 vai dar 1,69. Vai ficar 1,69 elevado a 1/2. Opa, expoente fracionário. É só passar esse 2 aqui para o índice da raiz. Então vai ficar a raiz quadrada daquele 1,69. Observe como eu estou repetindo todos os outros valores, ó. Eu só estou resolvendo isso aqui, ó. Agora eu vou transformar isso aqui numa raiz. Ó, repetiu 800, repetiu menos 1, e 1,69 elevado a 1/2 virou a raiz quadrada de 1,69. 1,69 você já sabe que é 169 sobre 100, né? Bom, então vai ficar a raiz quadrada de 169 sobre 100. A raiz de 169 é uma raiz famosa. Você tem que saber, a raiz quadrada de 169 é 13. 13 vezes 13 dá 169. Então aqui vai ficar 13 sobre 10 na raiz, ó, tirando da raiz. 13 décimos. E 13 décimos é a mesma coisa que 1,3. 1,3 menos 1 aqui é fácil de fazer, né? Vai dar 0,3. Então vai ficar 800 vezes 0,3, que dá 200 e... Opa! Foi muito aqui, R$240. Olha só. Então quer dizer que o Marcos vai precisar pagar R$240 de juros ali. Tá joia? Bom, vamos para o nosso praticando aqui. No praticando de hoje eu trouxe um jogo que é do wordwall.net. Este site aqui tem vários jogos interessantes. Para você, depois que você entrar, você pode acessar pelo celular ou pelo seu computador. Se você acessar tanto pelo celular ou pelo computador, clica no menu, vai ter aquelas 3 barrinhas ali, e quando você clicar no menu, vai aparecer uma janelinha para você se cadastrar lá. Aí clica aqui em Conecte-se. Você pode se conectar usando a sua conta do Google mesmo. Se você tiver um celular Android, já vai estar lá automaticamente. Se não for um sistema operacional Android, faz o seu cadastro. E aí, entrando depois nele, novamente, né, depois que você fizer o seu cadastro, vai aparecer no menu uma janelinha diferente, como essa daqui, ó. Aí você vai clicar em Comunidade. Lá em Comunidade, você vai clicar na pesquisa lá, você vai digitar Jogo da Tabuada Labirinto, porque tem vários jogos aí, inclusive o jogo da tabuada, vários jogos de tabuada. Esse é o jogo da tabuada Labirinto, ó. Ele parece, essa imagem aqui parece o joguinho do Pac-Man lá, o tradicional jogo do Pac-Man, só que é um jogo da tabuada. Olha só como é que ele funciona aqui, ó. Esse carinha aqui, você tem que ir guiando ele para dentro, ó, resultados da tabuada do 8. Ele deu uma diretriz aqui e você tem que ir para onde tem os resultados da tabuada do 8. Se você entrar em algum quadradinho ali que não é o resultado da tabuada do 8, você acaba morrendo ou perdendo ponto. Eu aposto que você vai adorar jogar esse joguinho aqui. Ele é bem bacana e serve para praticar a tabuada, que é uma coisa muito importante nessa altura aqui que a gente está trabalhando potenciação e radiciação. O que nós vimos na aula de hoje mesmo? O significado de número quadrado perfeito. Vimos também raiz quadrada aproximada para números que não são quadrados perfeitos, no radicando. Vimos como resolver e encontrar a solução de raízes de números decimais, né, transformando ele em uma fração, raiz cúbica, raiz quadrada e outras raízes, e potência com um expoente fracionário. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, espero que você pratique bastante, tenha ótimos estudos e até a nossa próxima aula.